irmão, estou aqui pronto para continuar a guerra, para continuar a batalha. Amém? Amém. Então, como eu não conheço os irmãos, eu só vou pedir, por favor, para vocês dizer o nome de vocês. Eu me chamo Clícia, esse é meu esposo. Clícia E José lá. José. E Ana Paula. Ana Paula. É um prazer tê-los aqui conosco nessa noite. Ela foi para Sara? Qual é o nome dela? Yasmin. Ela foi para Sara. Mas a Yasmin também é bem-vinda. Todos são bem-vindos. É uma alegria muito grande compartilhar com vocês nessa noite deste culto a Deus, né? Nós estamos aqui para adorar a Deus, nós nos reunimos aqui para adorar a Deus. E esse momento é um momento que nós vamos também meditar na palavra, né? Procurar extrair da palavra os ensinamentos que nós precisamos, né? Procurar extrair da palavra as lições que Jesus nos ensinou para que a gente possa ser bem sucedido na nossa vida cristã. A vida cristã, né, não é um passe mágico quando a gente entrega a vida a Jesus. A Bíblia diz: as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Por outro lado, o apóstolo Paulo diz: olha, você precisa se despir do velho homem e se revestir de um novo homem. Então existe uma dinâmica onde nós participamos do processo de santificação de Deus na nossa vida, né? O processo de santificação tem que ter a nossa participação. E como é que nós vamos participar? Quando a gente aprende, quando a gente renova a nossa mente, renova o nosso entendimento, né? E eu quero ler um texto com vocês que fala um pouco sobre isso. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Lucas capítulo 5, já no finalzinho do capítulo, versículo 36. Amém? Todos acharam? Amém. Lucas 5:36. Está escrito assim: também lhes disse uma parábola: ninguém tira um pedaço de pano novo para colocá-lo numa veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajusta à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. Amém? Amém. Até aqui só. Glória a Deus. Eu quero fazer uma oração nesse momento. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu me coloco na dependência do Teu Espírito Santo, para que eu possa ser um instrumento do Senhor, meu Pai, nessa noite, a falar ao coração dos Teus filhos. Meu Senhor amado, eu não tenho de mim nada no meu intelecto que possa acrescentar ou trazer, meu Deus, clareza à vida dos meus irmãos. Mas eu sei que o Teu Espírito Santo, Ele coopera comigo, porque Ele nos chamou, Senhor, para a obra, e nós só nos colocamos à disposição, sabendo da nossa dependência do Teu Espírito Santo. Então que nesta noite Ele venha, Senhor, tirar toda a minha incapacidade, a minha imperfeição, e se manifestar de maneira poderosa, a falar aos corações dos Teus filhos nessa noite, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, o ministério do Senhor, né, o ministério de Jesus, ele foi manifesto na terra. A vida de Jesus aqui, ela foi manifesta através de muitos milagres, né? Uma infinidade de milagres nós vemos na Bíblia. A Bíblia, ela
nos dá um vislumbre pequeno do tamanho do poder de Deus. O poder de Deus agindo na vida de Jesus, fez com que ele curasse paralíticos, como a Rabi falou aqui, né? E não só naquele tempo, porque esse testemunho que ela contou aqui é contemporâneo, né? Então, uma pessoa que nasce muda, surda e cega. As pessoas ficaram curiosas, né? Quais eram os pensamentos que passaram na cabeça da pessoa? Porque ela nunca tinha visto nada, nunca tinha ouvido nada, nunca tinha dito nada. Então, de repente, acontece um milagre e ficaram curiosos, né? Ela diz, na minha escuridão, Jesus estava comigo, aleluia, né? Então, a manifestação do poder de Deus através dos milagres que Jesus fez é só, né, um vislumbre para nós daquilo que Deus pode e quer fazer muitas vezes através da nossa vida, na nossa vida, no nosso convívio. Mas a vida de Jesus, o ministério de Jesus também foi acompanhado de muitos ensinamentos, né? E dos ensinamentos de Jesus, muitos deles vai falar sobre o seguinte, vai falar sobre o reino de Deus. O reino de Deus, né? Aquilo que realmente é importante, o reino de Deus. Aqueles homens que conviveram com Jesus, muitos deles eram religiosos, né? Tinham conhecimento da Bíblia, tinham conhecimento das profecias bíblicas. Mas ainda assim, meus irmãos, eles vislumbravam o reino de Deus como um reino terreno. Eles esperavam um rei que governasse sobre eles ali, livrando eles do domínio dos romanos e fazendo com que Israel fosse novamente, né, aquele reino glorioso da época de Davi, de Salomão. Então, no coração do povo judeu, no coração daqueles homens, havia uma expectativa de um reino que Deus iria dar para eles, mas que iria ser um reino para que eles pudessem governar aqui, para que eles pudessem voltar a ter domínio sobre os povos, sobre as nações, né? Uma nação forte, uma nação bem estabelecida, uma nação que vive em paz, que tem prosperidade. Então esta era a interpretação que os religiosos da época de Jesus tinham acerca da vinda do Messias. Por isso mesmo é que eles não conseguem enxergar o que está diante dos olhos deles. Por isso que eles não conseguem ver. É o que Isaías profetizou: tendo olhos, não viram, tendo ouvidos, não ouviram, nem lhes entrou no coração a palavra, para que não se arrependessem e fossem curados. Então, diante daquela expectativa, tudo aquilo que Jesus fazia para eles, para nós hoje, que não vimos com os nossos olhos, nosso coração se enche quando nós ouvimos falar dos feitos do Senhor. Nosso coração se enche quando nós ouvimos falar das grandiosas obras que Jesus realizou. Agora, aqueles homens estavam ali diante dele, vendo. E é bem o que diz a palavra de Deus, né? O coração deles estava endurecido. Estava endurecido. Então Jesus, ele vai trazer clareza em muitas dos ensinamentos dele, vai falar acerca do reino. Ele vai dizer assim, ó, o reino de Deus não vem com uma aparência visível. Ninguém vai dizer assim, ó, o reino de Deus está aqui, está ali, está lá. Não, o reino de Deus, ele está sendo gerado dentro de nós. Aleluia. O reino de Deus está sendo gerado dentro de vocês. Ele não vem com uma aparência exterior, muito embora isto que é gerado dentro, ele se manifesta ao mundo. Mas primeiro ele é gerado dentro, para que depois ele se manifeste ao mundo. Primeiro acontece a mudança aqui, primeiro acontece a transformação aqui, primeiro a minha mente é renovada, o meu espírito é renovado, primeiro acontece o milagre dentro de mim, depois ele começa a se manifestar através de mim também, através das minhas atitudes que mudam, né? São transformadas. O apóstolo Paulo, desculpa irmãos, é que eu bebo muita água. O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte,
que nós somos transformados de glória em glória, né? É um processo, uma manifestação após a outra. Deus, né? Nós temos as nossas dificuldades muitas vezes com certos assuntos. Tem pessoa que ela vem para o Evangelho, ela tem dificuldade com o perdão, outra tem dificuldade com a mentira, né? Outra tem dificuldade com a honestidade. Ela viveu a vida dela inteira agindo na desonestidade, ela viveu a vida dela inteira se livrando dos problemas através da mentira. Ela viveu a vida dela, a vida inteira, achando que era certo, né? Deixar a esposa em casa e encontrar outra na rua. Então a pessoa vai ao encontro de Cristo e toda a palavra de Deus confronta todo o hábito que ela tinha. Todos os hábitos que ela tinha vão contrários àquilo que são os ensinamentos do Senhor. E as pessoas, muitas vezes, elas colocam uma separação, digamos assim, entre os pecados, né, que a gente ouviu falar esses dias, né? Tem os pecados que são mortais e tem os pecados que não são mortais. Não, pecado é pecado, né? Na verdade, o Senhor, Ele quer transformar toda a nossa vida, todos os velhos hábitos, né? A carta de Paulo aos Efésios, eu quero ler para os irmãos capítulo 4. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. No verso 22, o apóstolo Paulo diz assim: no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que até mesmo acudir o necessitado. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas unicamente a que for boa para a edificação conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, bem assim toda a malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Aleluia. Né? O ensinamento do apóstolo Paulo, ele diz que é exatamente isso, é o que nós ouvimos Cristo falar lá. A parábola que ele conta, a parábola que Jesus conta, ele está falando sobre veste, não é isso? Ele começa dizendo assim: ó, ninguém pega uma veste velha, né? Pega um pedaço de pano novo para costurar uma roupa velha. Vamos supor, irmãos, que você está lá com o seu guarda-roupa, né, precisando de ser renovado. Você tem lá aquela roupa velha, né, surrada, que você já usou bastante. E aí você chega aqui na igreja, o pastor Jorge generoso fala: ó, irmão, eu quero te dar uma roupa nova. Só em milagre mesmo, né? Mas vamos dizer que isso vai acontecer, né? Vamos dizer que o Arthur, que é gente boa, chega para o irmão José e fala assim: irmão José, olha,
Deus tocou no meu coração, estou querendo te dar uma roupa nova. Aí o irmão José chega lá na casa dele, pega a roupa que o Arthur nova deu para ele, né? Corta um pedaço lá da calça que o Arthur deu para ele e fala, mas eu estou com essa roupa aqui, eu gosto tanto dela. Aí corta um pedaço do pano da calça nova que o Arthur deu para ele e remenda na calça velha dele. Será que ele faria isso? Será que ele faria isso, irmãos? Hã? Quando Jesus diz assim, olha, ninguém pega um pedaço de pano novo para costurar numa roupa velha, ele está dizendo que isso não é possível. Ele não está dizendo assim, olha, não é possível. Não, ele está dizendo que não é coerente. Que ninguém com sabedoria, com coerência, né, iria agir dessa forma. Ninguém pega um pedaço de pano novo, né, para costurar numa roupa velha. Pega a roupa velha, joga fora e vai vestir a roupa nova. Não é assim? Vai usar a roupa nova. Mas, no sentido espiritual, por que Jesus está ensinando isso? Porque tem pessoas que elas não conseguem viver o novo de Deus na sua vida. Porque elas não dão lugar ao Espírito, elas extinguem o Espírito, elas não deixam o Espírito agir na vida delas. Quando Paulo diz isso na igreja, ele diz, quando você vem a Cristo e continua mentindo, quando você não perdoa, quando você continua manifestando os mesmos hábitos que você manifestava, você extingue o agir do Espírito na sua vida. Ele diz que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Se desfaça do velho homem, se desfaça dos hábitos que você tinha no passado, se desfaça da mentira, se desfaça da falta de perdão, da ira, da amargura, gritaria, né? É sério isso, irmãos. Porque isso é testemunho de igreja. Veja bem, quando eu fui, eu fui convidado, assim, né? Eu comecei a frequentar uma igreja próximo de casa, um tempo atrás, e a gente era de um ministério, a gente tinha se desligado do ministério, nós começamos a frequentar a igreja. E aí, quando começamos a frequentar a igreja, sabe o que é? A gente senta no último banco e fica lá ouvindo. Ouve, mas sempre tem, né? O Espírito Santo não deixa a gente ficar escondido por muito tempo. Então descobriram que eu era pastor, não sei nem como. Sei que no terceiro ou quarto domingo eu estava na igreja, sentado no banco do fundo. Eu falei, não, pastor, e aí a gente não tem como negar, né? Chamado de Deus. Aí foi me dada uma oportunidade, aí de repente eu comecei a fazer parte do ministério e de repente eu fui chamado para ingressar no ministério da igreja. E quando a gente foi ingressar no ministério da igreja, era feito um processo seletivo, um processo de conhecimento. Ninguém vai dar o púlpito para quem não conhece, né? A gente quer conhecer você melhor. Tá bom, aí fomos em alguns encontros, minha esposa e eu e tal, e eles punham ela de um lado, perguntavam alguma coisa para ela, punha eu do outro, perguntava alguma coisa para mim, a gente... Mas, irmãos, eu achei interessante, né? Num dado momento ali da jornada, o grupo, a equipe eclesiástica da igreja mandou uma parte da comissão lá bater na casa dos meus vizinhos. E batia na casa dos vizinhos e perguntava, você conhece o fulano que mora ali? Ah, conheço. E como é? Você pode falar a respeito dele? Ah, não, é uma pessoa respeitadora, está sempre com a esposa, com os filhos. Agora imagina se fosse uma casa onde tinha gritaria, palavrão, né? Se fosse uma casa onde a gente estivesse ali se degradando o tempo todo, tivesse ali aquela gritaria o tempo todo, o que os vizinhos iam falar para a gente, né? Ia falar para o pessoal da igreja, falando, olha, naquela casa ali só um bando de louco, né? Ali é um bando de louco, a mulher não para de gritar, grita com os filhos, joga o sapato, já quebraram tudo lá, já arrumaram uma confusão. Por que eu falo isso, irmãos? Porque o testemunho
O cristão ele tem um testemunho, o cristão ele tem que se vestir de roupa nova. Ele tem que permitir o Espírito transformar. Tem áreas da nossa vida que a gente tem mais dificuldade, mas nós precisamos orar, buscar a Deus, buscar a graça de Deus, porque a graça de Deus nos transforma, a graça de Deus nos renova, a graça de Deus faz tudo novo na nossa vida. Diz a palavra de Deus, as coisas velhas passam, começa a fazer tudo novo. Deus escreve uma nova história. Deus começa a usar aquele que era encrenqueiro para pacificar. Deus começa a usar aquele que guardava mágoa, que não perdoava, para reconciliar pessoas. Deus é assim. Deus pega, a Bíblia fala, aquele que está no monturo, no pó. Deus pega aqueles que não são para colocar na oposição daqueles que Ele escolheu para ser. Mas é um processo de Deus na nossa vida. Quando Jesus fala, ninguém pega um pano novo, Mas tem pessoas, meus irmãos, e nós estamos vivendo dias assim, dias perigosos. Nós estamos vivendo dias perigosos. Sabe por quê, irmão? Porque não é o evangelho que se adapta ao homem, é o homem que se adapta ao evangelho. Se você quiser me seguir, Jesus falou assim, se você quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então vem e me segue. Nós estamos vivendo dias perigosos, onde o evangelho é que está sendo adaptado aos homens. As pessoas é que dizem, olha, não era bem assim. Não era, mas se você pegar aqui a raiz da letra aqui do grego, esta palavrinha aqui diz assim, é permitido. Pode viver, pode fazer o que o seu coração sentir. Existem pessoas até cultas, eruditas, pessoas estudadas, dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada, que a Bíblia já não atende às necessidades da sociedade moderna. A sociedade moderna precisa de uma Bíblia nova, pastor Salatiel. A sociedade moderna precisa que a Bíblia seja atualizada para que possa haver inclusão. A sociedade moderna diz que a Bíblia precisa ser atualizada para que as permissões, as concessões sejam tratadas, sejam tidas como tudo pode. E Jesus, ele, quando trouxe esse ensinamento, ele disse, não adianta querer viver uma vida de remendos, não adianta usar o evangelho ao meu bel prazer, não adianta querer usar Deus, porque Deus não me serve, sou eu quem me submeto e sirvo a Deus. Deus não está aqui para me servir, sou eu quem estou aqui para servi-lo. Foi eu que fui chamado para quê? Para me ligar a Ele e dar fruto, e fruto que permaneça. Amém. Ele disse, eu sou a videira, vocês são os ramos, mas se vocês se ligarem a mim, eu vou limpar vocês. A vara que estiver ligada em mim vai ser limpa, e quando eu limpar vai produzir fruto, e fruto que permaneça. Aleluia. Quantos estão vivendo de remendos? Quantos estão sendo seletivos, A Bíblia, a gente é seletivo. Antigamente, na minha época, eu não sou tão velho assim não, tá? Já está de caixinha de promessa. Vamos ver os velhos agora. Olha o bolor. Quem conhece a caixinha de promessa aqui? Caixinha de promessa é da minha época. Nossa, veio até uma naftalina na hora que eu levantei o braço aqui. Hoje em dia não é mais caixinha de promessa, é devocional, A moda. É moda, irmãos. Sinto muito, é moda. A moda era caixinha de promessa. Agora a moda é devocional. É uma bênção fazer um devocional? Eu não estou criticando não, tá, irmãos? Você que está me vendo aí, não estou criticando.
mas é um costume que se adaptou, né? Nós nos adaptamos a um novo costume. Antigamente a gente ia lá e tirava uma promessa, ai glória, né? Eis que estou contigo, te tomo pela tua mão direita, te digo não temas, eu estou contigo. Hoje a gente pega um versículo da Bíblia, né? A gente está fazendo uma leitura bíblica, fazendo leitura dos livros bíblicos, né? Agora nós estamos no livro de Gênesis, mas já lemos todo o Novo Testamento, uma parte do Antigo Testamento. Então a gente pega um livro da Bíblia, faz a leitura de um capítulo a cada dia e faz uma meditação naquele capítulo. Importante, né? A gente ter contato com a palavra, porque é a palavra que renova a nossa mente. É a palavra que nos dá entendimento, né? Que nos dá sabedoria para lidar com as situações da vida. Mas vamos dizer assim que a gente pega um versículo, porque tem uns devocionais agora, tem uns que pegam um versículo também, não é assim? Pega um versículo, vai lá e medita naquele versículo. Aí faz a oração, né? Vamos pegar uma promessa da Bíblia. Fala aí uma promessa aí, Arthur, mas uma promessa que você está esperando em Deus aí. Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí você vai ler o versículo de manhã, né? Não é assim? Vai ler, vai meditar sobre aquilo, falar, bom, o pastor cuida da ovelha, né? O pastor está atento às suas necessidades. E aí depois você vai pensar, né? O pastor afugenta o lobo quando ele está chegando. Então você vai pensando sobre aquele versículo e no final você olha e diz assim, Senhor, tua palavra diz que nada me faltará. É certo isso, irmãos? É certo, não é? A gente está orando baseado na promessa, né? Oh Deus, a tua palavra diz, Senhor, nada me faltará, me ajuda nessa semana, prover aquilo que está faltando e tal. É bíblico isso, irmãos? É bíblico? Todo mundo concorda? Sim? Eu também concordo, é bíblico. Mas vamos supor que hoje você abriu a Bíblia e está lá assim, o primeiro versículo que você leu: no mundo tereis aflições. Aí você vai orar e vai dizer assim, Senhor, eu quero minha porção de aflição hoje. Você vai fazer isso, irmão? A minha porção de aflição, Senhor, manda ela, Senhor, manda ela. Mas é promessa. Mas é promessa. No mundo tereis aflições. Tenha um bom ânimo. Tenha um bom ânimo. Não desanima diante da aflição. Não desanima diante da luta. Não desanima diante da dificuldade. Não esmorece, não baixa a guarda. Não se dê por vencido. Diga o Senhor, aí você diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, não me faltará força para vencer a dificuldade, não me faltará estratégia para vencer a luta, não me faltará a graça de Deus nesta situação difícil. Amém. Mas, por que eu disse isso, irmãos? Porque muitas vezes existem pessoas, e nós temos essa tendência, a gente é humano. A gente quer correr da dor, da aflição, da luta, a gente quer a promessa. O que aconteceu com aquele povo quando eles saíram lá do Egito? Eles falaram, tem uma terra boa para vocês, né? Tem uma terra boa para vocês, terra que manda leite e mel. Glória. Aí Deus ia, vai lá e dá uma olhadinha na terra para você ver, se não é do jeito que eu te falei. Aí foi lá e enxergou o que? A terra, mas enxergou também a luta. E voltou dizendo, mas está cheio de gigante lá. Está cheio de gigante. Mas eu não falei para você que eu não ia ter luta. Eu disse para você que ia ter a terra. A terra não está lá? Tá. O gigante está lá também? Tá também. Mas a minha força está com você para vencer o gigante. Amém. Glória a Deus. Porque eu disse que é eu que vou te dar. Porque eu disse que é eu que vou pôr você lá na terra. Porque eu disse que é eu que vou fazer. Não é o teu braço. Não é a tua mão. Sou eu quem vou fazer.
Então o ser humano ele tem a tendência a querer fugir do sofrimento, a querer fugir a todo custo da luta, da dor, né? Ele quer fugir da guerra, ele quer fugir da batalha, ele não quer enfrentar as lutas, ele quer desfrutar, né? Então quando nós selecionamos, né? Só quero esse pedacinho de pano novo aqui, ó. Quando nós dizemos, só quero esse pedacinho de pano novo aqui, o resto da veste pode jogar fora, né? A instrução do Senhor para você ter ânimo, para você se fortalecer, para você orar, para você jejuar, para você crer, para você não se curvar, toda essa instrução muitas vezes ele diz assim, não tem um caminho mais fácil. A veste é completa, a armadura é completa. É o capacete da salvação, é o escudo da fé, é a espada do Espírito, é o joelho da oração, é os pés da preparação do Evangelho, é levar a palavra adiante, é ser testemunha de Cristo, é guerrear contra o inferno, é vencer as batalhas da vida. É assim que a gente vai vencendo. O Evangelho de hoje é o Evangelho do remendo. As pessoas querem chegar diante de Deus, atende, Senhor, a minha... esperei com paciência. Tem uns que nem paciência tem mais. Antigamente eu ouvia muito isso, né? Como você está, irmão? Estou no Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. E agora, irmão? Agora estou no Salmo 70. Apressa, Senhor, apressa. Apressa em socorrer. Né? Antigamente você não ouvia isso. Hoje em dia nem paciência as pessoas têm mais. Elas chegam, nem sequer plantou, já quer colher, já quer sair. Ah, não, aqui não tem milagre, vamos para outro lugar, porque aqui não tem milagre, não está chovendo milagre. Milagre está onde Deus está, e Deus está neste lugar. Amém. Então as pessoas ficam correndo atrás de promessas, ficam correndo atrás de remendos, ficam correndo atrás de fábulas. Quando o Evangelho é uma coisa completa, é uma mudança completa. Eu me adequo ao Evangelho, eu me visto do Evangelho, eu me visto do novo homem, eu começo a viver uma vida de verdade, uma vida de honestidade, uma vida de santidade, eu começo a manter o meu coração puro, eu não deixo a ira me dominar, porque, irmão, a gente vai ser ferido o tempo todo, a gente vai ser o tempo todo apunhalado pelas costas, a gente vai ter o beijo do traidor, a gente vai ter aqueles que abandonam. Não é exclusividade de Jesus, não. Ele falou exatamente isso. Assim como me abandonaram, eu vou abandonar vocês. Assim como me perseguiram, eu vou perseguir vocês. E não importa, irmão, aonde quer que você esteja, Deus está com você. Amém. Aleluia. Ele diz: estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, quando a gente enfrenta situações difíceis, quando a gente enfrenta guerras, quando a gente enfrenta lutas, a gente tem que estar ali, na posição do quê? De servo de Deus. As armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, destruindo sofismas, as coisas que ficam na mente do homem, Deus quer destruir elas, quer botar por terra todas elas. Porque na mente do homem tem toda a contaminação do pecado, a covardia, a timidez, né? O negativismo. Não é pensamento positivo, é saber em quem tem crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Amém. Eu sei em quem eu tenho crido. É poderoso. É poderoso para fazer cumprir cada uma das promessas. É poderoso para fazer com que eu passe por essa situação, com que eu passe por essa luta, com que eu passe por essa dificuldade. E eu não vou usar as armas do mundo. Eu vou me revestir do novo homem. Amém. Eu vou viver em novidade de vida. Eu vou falar a verdade. Eu vou andar em santidade. Aquele que é santo se santifique mais. Aquele que é puro se purifique mais. Meu irmão, veste na Bíblia. Veste, quando fala de veste na Bíblia, está ligado à condição espiritual do homem. A condição espiritual, a Bíblia fala lá no livro de Zacarias, que o anjo disse ao sumo sacerdote: as suas vestes estão sujas.
Significa que ele estava com a roupa suja? Não, era uma condição espiritual dele. Havia uma condição espiritual, mas a Bíblia diz o quê? Que o Senhor disse: eu purificarei novamente as suas vestes. Sabe por quê? Porque Deus é Deus de restauração. Deus não quer te acusar, te condenar, esmagar a cana quebrada, apagar o pavio que fumega. Não! Deus quer renovar você, pôr uma veste nova, lavar suas vestes, te pôr uma veste limpa, branca, uma veste pura. A palavra de Deus diz que você vai andar de branco ao lado dele. Bem-aventurado aquele que lava e embranquece as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Então, quando a Bíblia fala, ela se refere à veste, ela está dizendo que é uma condição espiritual. Nós não podemos viver espiritualmente remendados. Nós não podemos viver espiritualmente vivendo de migalhas. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Nós não vivemos de migalhas espirituais, nós vivemos da plenitude de Deus. Paulo diz isso aos Romanos. Quando Paulo diz isso aos Romanos, irmãos, é como se ele estivesse gritando em plenos pulmões. O meu pulmão está se fortalecendo hoje. Até hoje de manhã o meu pulmão estava fraco, está se fortalecendo de novo. Romanos 12. Romanos 12, olha o que Paulo diz. Está fazendo um clamor a plenos pulmões. Ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Paulo está dizendo? Corpo santificado e mente renovada, corpo oferecido em sacrifício, corpo que não se entrega ao pecado, corpo que não vive na prática do pecado, e mente renovada, mente transformada, renovada pelo Espírito. E aí então você não vai experimentar migalha, você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você vai experimentar, nós vamos experimentar, todos nós, da plenitude de Deus em nós, do poder de Deus agindo em nós, aonde a nossa fraqueza se transforma em força. A Bíblia diz: digo fraco, eu sou forte. Por quê? Porque Deus me fortalece. A graça de Deus se manifestando em nós, o poder de Deus se manifestando em nós. Mas tem que haver uma cooperação nossa. A atitude que Paulo diz aos Efésios, lá no capítulo 4, ele diz: você que não vai mentir, é você que não vai roubar, é você que não vai colocar a tua mão onde não deve, é você que não vai deixar a amargura ficar no teu coração, é você que vai dizer: eu perdoo, eu perdoo. Sabe por quê, irmão? Porque muitas vezes quem te feriu é um miserável que está precisando de uma graça dele. Porque quem vive para ferir o outro é aquela velha história que se diz: cada um dá aquilo que tem. Se a pessoa vive para te ferir, é porque é o que ela tem. É o que ela tem para dar. Ela tem amargura, ela tem traumas, ela tem complexos, ela vive escrava, muitas vezes, do sentimento, ela vive escrava dos complexos, ela vive escrava, e ela não consegue muitas vezes te dar nada porque ela não tem. Agora você tem. E o que você tem? Você tem a virtude de Deus na tua vida, então você pode liberar perdão, então você pode fazer o bem para quem te faz mal, você pode estender a mão, você pode levantar o caído, você pode ajudar a curar o ferido. Por quê? Porque o poder, o bálsamo de Gileade, o bálsamo de Jesus Cristo está sobre a tua vida. Ele te curou e Ele quer te levar a curar.
Mas para isso o evangelho não pode ser o evangelho do remendo. Tem que ser o evangelho da veste nova. Glória a Deus. Amém. Não pode ser o evangelho do remendo. Não pode ser o evangelho, eu só venho buscar Deus porque eu quero bênçãos e mais bênçãos e mais bênçãos. Quando Deus se manifestou a Abraão, ele disse: olha, eu vou te abençoar, mas tem um propósito maior. Tu serás uma bênção. Amém. Ele disse: olha, eu vou te abençoar, vou te dar riqueza, vou te dar filho, vou te dar nação, vou te dar tudo que você pensou em, eu vou te dar. Mas eu vou fazer algo melhor na tua vida. Você vai ser uma bênção. Aleluia. O maior presente de Deus é isso, é dizer assim: você é uma bênção. Você foi uma bênção. Sabe por quê, meu irmão? Porque isso é um legado. É o teu vizinho olhar e dizer assim: você foi uma bênção na minha vida. Amém. É o teu parente que te feriu, que te traiu, que te apoiou pelas costas e dizer assim: você foi uma bênção na minha vida. Você liberou, você não me retribuiu o mal com o mal. Cristo está em você, aleluia! Cristo está na tua vida, eu vejo Cristo, eu vejo Deus em você. Porque eu te dei aquilo que eu tinha e você me deu o que você tem. Você tem o amor de Deus no teu coração. Você tem a bondade de Deus. Você tem o fruto do Espírito manifesto na tua vida. O amor, a bondade, a paciência, né? Você tem. Agora, quando nós não permitimos esse fluir da graça de Deus na nossa vida, quando as pessoas não permitem esse fluir da graça de Deus na vida delas, elas vivem assim, de remendo em remendo, né? De remendo em remendo. Vai ver, a pessoa veio para a igreja. E quanta gente a gente vê assim, irmãos? Vem para a igreja, começa a buscar Deus. Não que a igreja tenha algum poder místico aqui não, nessas paredes ou em qualquer coisa disso aqui não, mas é a disposição do coração de buscar Deus. Sabe o que é isso? É a disposição, a gente se dispõe, né? Em vez de ficar em casa assistindo Fantástico, Faustão não tem mais, né? Qual que é o outro agora? Ah, quase que eu peguei, hein? Em vez de ficar em casa assistindo televisão, diz assim: não, eu vou buscar o Senhor. Eu vou buscar a palavra de Deus, eu vou louvar o meu Deus, eu vou agradecer a Ele, eu vou pedir para Ele me ajudar nessas batalhas, eu vou me aliançar com Ele, eu vou agarrar nos pés dEle, eu vou fazer igual Jacó, vou lutar com Ele se for preciso, e aleluia, né? Esta disposição é que traz novidade de vida para nós, é o contato com Deus, O maná tinha que comer todo dia, não podia comer só, pegar um pouquinho, levar para casa e passar a semana, era todo dia, maná, vai buscar de novo, é assim que Deus vai renovando a nossa vida, é assim que Deus vai santificando a nossa mente, vai tirando, expurgando de nós aquilo que não presta, e renovando a gente, vai transformando, e aí o mundo já passa a não ver mais nós, ele vê Cristo em nós, né? Então toda manifestação de bondade, de paciência e de mansidão, ela vai acontecendo naturalmente na nossa vida, porque é o contato que a gente tem com Deus, né? Eu me lembro, irmãos, e eu já contei esse testemunho 1000 vezes, mas eu não canso de contar, porque a gente tem diferenças nos nossos temperamentos, né? Eu sou uma pessoa meio metódica, eu gosto muito de organização, eu gosto muito das coisas, né? Se você for lá em casa hoje, vai ver que eu que arrumei o armário, está tudo dobradinho direitinho. Minha esposa falou: agora eu elegi você como o guardador de roupa oficial de casa. Porque é uma coisa que está em mim. E quando eu me casei, minha esposa era meio, né? Ela é uma pessoa bênção, maravilhosa, pessoa muito limpa e tal, mas com organização ela não é muito. E a gente tinha assim muitos hábitos, né? Igual ela escovava o dente, largava a escova de dente molhada em cima da pia. Eu não, eu seco, guardo na capinha e tal, pasta de dente aberta e tal, e essas coisas assim, de toalha jogada molhada em cima da cama, algumas coisas assim que
Que às vezes parece que até que o papel estava trocado, porque geralmente diz que é homem que é assim, né? Que tá nem aí com nada. Mas eu fui educado dessa forma, então para mim aquilo era certo de viver. E a gente teve vários conflitos. E eu me lembro, irmãos, que eu fazia questão de tudo, sabe? Fazia questão de tudo. Queria que tudo fosse do meu jeito e tal. E um dia Deus preparou um servo de Deus para eu conversar com ele. Eu comecei a conversar com ele, falei para ele, olha, irmão, não aguento mais, sei nem o que vai ser da minha vida, não sabia que casamento era isso. Mulher, tudo que eu penso que é certo, ela faz do outro jeito. E a gente fica num conflito, eu fico pegando o pé dela, ela não gosta, ela briga comigo e tal, não sei o que, ela falou, aí ele ouviu, e no final ele falou, irmão, você sabe que eu amo ser Cristo, né? Eu sei. Então vou te dizer a verdade. Está preparado? Eu estou. Pensei, agora ele vai descascar ela também. Vai falar, essa tua mulher aí, pelo amor de Deus, onde você achou ela? Onde você arrumou ela? Ele falou assim, irmão, você está muito distante de Deus. Se aproxima de Deus. Quando você estiver pertinho de Deus, tudo vai estar bem para você. Não vai ter nada ruim. Quando você e Deus estiver juntinho um do outro, detalhe não vai fazer, não vai tirar a sua paz, não vai tirar a sua paciência, não vai tirar a sua alegria. E você vai encontrar a maneira de resolver isso com a sabedoria de Deus. Eu saí de lá triste, né? Assim, ele me chamou para cá praticamente de incrédulo, me chamou praticamente de... Mas aquela palavra eu fiquei ruminando. E eu entendi, irmão, que muitas vezes quando a gente está distante de Deus, as coisas ficam difíceis e a gente sempre atribui ao outro a culpa. É o outro que não me deixa avançar, é o outro que não me deixa fazer as coisas direito, é o outro que atrapalha a relação, é o outro que me deixa, que cria essa dificuldade aqui, né? É o outro. Quando a palavra de Deus diz para a gente olhar na palavra como um espelho, e olhar no espelho e procurar ali refletir o quê? Que a palavra de Deus diz? A glória do Senhor. Quando a gente olhar no espelho e só vê aquele velho carrancudo, né? Bravo, irado, né? Chato, que não está bem com nada, a gente diz assim, ali não tem a imagem de Cristo, não. Ali não tem a imagem de Cristo. Então a gente precisa se aproximar de Deus e sair que nem Moisés, com o rosto brilhando. Amém. Né? O rosto brilhando. E as pessoas veem e falam assim, não, ali está indo um servo de Deus, ali está indo uma serva de Deus. Aquele rosto ali está brilhando. Estou passando o meu tempo. Glória a Deus, irmãos. Nós vamos cear, né? Mas é importante a gente pensar nessas coisas, irmãos. É importante a gente pensar que tem coisas que a gente tem dificuldade de vencer e com o nosso braço a gente não vai vencer mesmo. É só se aliançando com Deus, é só se apegando a Deus, se agarrando a Deus, buscando a Deus de todo o coração. É o primeiro mandamento, ou o maior dos mandamentos. Quando foram questionar Jesus, né, dizendo, qual que é o maior dos mandamentos? Jesus devolveu a pergunta, dizendo, o que você pensa sobre isso? Na tua concepção, qual que é o maior? Ele disse, o maior é amar a Deus. Né? Amar a Deus de todo o coração. E aí ele diz, e o outro, semelhante a esse, é amar o próximo como a ti mesmo. Mas aí a Bíblia diz que ele quis se justificar, né, e perguntar quem é o meu próximo. Quem é o meu próximo? O próximo é todo aquele que Deus colocar no teu caminho. Qualquer um que Deus colocar no teu caminho é para ele que você tem que fazer o bem. Porque amar, meu irmão, não é, eu vou concluir, amar não é sentimento. O amor de sentimento é o amor do mundo, que esfria, oscila, vai, sobe, desce.
O amor não é sentimento, o amor é decisão. E o que é amar? É decidir fazer o bem. Quando aquele samaritano passou, olhou o homem ali, ele decidiu fazer o bem para aquele homem, sem ter nada para receber em troca, sem poder receber nada, ninguém estava vendo. Ele decidiu fazer o bem. Ele disse: eu vou fazer o bem para esse homem. Pegou ele, passou azeite, passou vinho, pôs o cavalo, levou na hospedaria, falou: cuida dele. Se tiver despesa aí, pode contar comigo que na volta eu pago. E Jesus falou: esse é meu próximo. E amar é isso. Você tem a oportunidade de fazer o bem para alguém? Faça. Faça. Eu não tenho sentimento nenhum por muita gente. Tem gente que Deus não vai te colocar sentimento nenhum por ela. Nenhum. Mas vai te dar a oportunidade de fazer o bem para ela. E é tua obrigação, é minha obrigação. Paulo diz: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Todos nós somos devedores do amor. Todos nós somos devedores do amor. Jesus nos amou. E o amor de Deus é isso. Não é um sentimento, é uma decisão. Ele decidiu fazer o bem para você. Ele decidiu fazer o bem pela tua vida. Ele decidiu dar a vida dele pela tua, pela minha. Aleluia. Eu não merecia. Se Jesus fosse esperar sentir alguma coisa por mim, ia dizer: esse cara aí, toda hora. Muito embora ele tenha sentimento. Mas o sentimento, a Bíblia fala, quando o apóstolo fala do sentimento, ele fala do sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. O sentimento de Jesus é um sentimento de humildade. Ele sendo maior que eu, se fez menor que eu. Ele sendo puro, santo, se fez pecador. Ele sendo poderoso, se humilhou. Ele tinha poder para dizer assim: caia fogo do céu agora, acaba com esse circo. Porque o que Roma queria era circo. O que Roma queria era atrair as pessoas para ver quantos foram lá mortos no Coliseu. E eles diziam: o que o povo precisa é pão e circo. E quando Jesus estava ali para ser crucificado, o que Roma queria era expor o poder deles. Maior era o poder de Deus, muito maior, que poderia acabar com tudo aquilo. Mas a Bíblia diz que Jesus, como ovelha muda, sabe o que é isso, irmão? Isso é poder de Deus. É podendo se vingar, não se vingar. É podendo acabar, não acabar. A gente tem na nossa mão o poder de vestir a roupa nova, de viver de remendo. A gente tem na nossa mão o poder de viver se vingando ou de deixar a vingança na mão de Deus. De viver pagando mal com mal ou de manifestar o amor de Deus na vida das pessoas. A gente tem oportunidade. Todos os dias a gente tem. E queira Deus que a gente abrace essa oportunidade com todas as nossas forças. Jesus está voltando. Amém. Jesus está voltando. Céus, terra, tudo, todos os sinais, as enchentes, as inundações, os terremotos, os vulcões em atividade, a falta de água, o excesso de água, tudo isso aponta. É a hora que Jesus vem buscar essa igreja, e nós precisamos estar todos vestidos com vestes novas. Nós não podemos estar remendados. A vinda do Senhor é iminente. A vinda do Senhor é clara. A vinda do Senhor é real. A vinda do Senhor é verdadeira. E Ele quer encontrar uma igreja vestida como a noiva. Ele quer encontrar uma igreja vestida com vestes puras, brancas. Que essa seja a sua condição, que essa seja a minha condição. Aleluia.
Eu quero orar por você. Nós vamos participar da ceia. Antes eu quero fazer uma oração. Curva a tua cabeça. Meu Pai, eu quero ter um corpo consagrado, uma mente transformada. Eu quero ter uma veste nova, uma nova mentalidade, um novo comportamento. Eu não quero ser, meu Deus, como aquele odre velho. Não, eu quero ser, meu Deus, um vaso novo. Eu quero uma veste nova, eu quero uma vida nova, eu quero vinho novo, eu quero da tua presença cada dia mais. E assim também eu desejo que na vida dos meus irmãos, Pai, cada dia mais, seja derramado do teu óleo, seja derramado do teu espírito, seja derramado do teu azeite, para curar as feridas, para levar, Senhor, o seu povo, Pai, ó Deus, das marcas, dos remendos. Dai-nos a visão da tua glória, Senhor. Nós somos chamados para ser reis e sacerdotes desse reino eterno, que não se acabará. Meu Deus, prepara, transforma a mente, o coração de cada um dos teus filhos. Meu Pai, em nome de Jesus, que a tua graça nos dê vida, e vida com abundância, em nome de Jesus, Pai. Vou chamar o pastor Jorge para poder ministrar a ceia do Senhor. Quando a gente é confrontado com a palavra de Deus, a gente vê que a cruz é o meu lugar. Não é o lugar dele, é o meu lugar. Mas ele quis tomar o meu lugar. No livro de 1 Coríntios, capítulo, na sua Bíblia digital, a minha está ali na 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Nos diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus, e depois partiu e disse: isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Assim também, depois de jantar, depois de cear, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo seu sangue. Cada vez que vocês beberem desse cálice, façam isso em memória de mim. De maneira que cada vez que vocês comem desse pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer do pão do Senhor ou beber do cálice de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua própria consciência, e então toma o pão coma o pão e beba o cálice. Pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. É por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos, e alguns já morreram. Se examinássemos primeiro a nossa consciência, não seremos julgados pelo Senhor, mas somos julgados e castigados pelo Senhor para não sermos condenados junto com o mundo. Esse é o momento em que o Senhor Jesus desejou que fosse feito por todas as gerações. Por isso ele mesmo disse assim: fazei isto em memória, em lembrança do que foi conquistado na cruz do Calvário. Ali na cruz eu recebi a redenção dos meus pecados.
E essa redenção, ela se dá quando eu reconheço, quando eu recebo e quando eu me arrependo dos meus pecados e entrego o meu coração e a minha vida a Jesus Cristo, meu Senhor. A partir de então, eu passo a ser lavado e remido pelo sangue de Jesus. E também posso fazer parte, tomar parte desse momento de celebração e fazer em lembrança dessa reconciliação que Deus trouxe para a nossa vida. Então vamos ficar em pé, vamos orar a Deus. Pai querido, em nome de Jesus, apresentamos diante do Senhor estes elementos que simbolizam, ó Deus, o corpo do Senhor partido por nós. Nós fazemos isso como lembrança de que cada parte, Senhor, deste pão é uma representação, meu Deus, de que o Senhor, ó Deus, tornou-se alimento para todo aquele que vem a Ti e se alimenta e se sacia da presença e da salvação em Cristo Jesus. Da mesma forma, Senhor, nós tomamos também o cálice ao Senhor, que representa o sangue do Senhor derramado na cruz do Calvário. É este sangue, Senhor, que nos lava, que nos purifica e que nos santifica diante do Senhor. Sangue este, Senhor, que nos traz uma nova vida no Senhor, para a glória e honra do Teu santo nome. Nós assim, Senhor, apresentamos a Ti em nome de Jesus.